Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta hora nós deixamos de falar para ouvir-te, Senhor, falar. Cessamos os nossos louvores e orações, fazemos uma última súplica, antes de ouvirmos o Teu Santo Evangelho. Nesta hora tão solene, Senhor, no tempo do fim, nós Te rogamos que sustentes e consoles os nossos corações, alimente-nos com a verdade, nos dê a conhecer a glória de Cristo mais e mais. Nós rogamos ao Senhor estas bênçãos porque reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa limitação, conquanto muitos de nós sejamos capazes e inteligentes de discernir muitas coisas. Cremos que somente o Teu Santo Espírito faz com que a menor criança, o mais velho homem, possa sentir arder em seu coração a palavra quando pregada, o Evangelho quando anunciado. Abençoa-nos, ó Senhor, somos o Teu povo, comprado pelo precioso sangue do Cordeiro Santo Jesus Cristo. Abençoa-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 6, eu convido toda a igreja a juntos localizarmos esta passagem bíblica. Também eu peço que você compartilhe a sua Bíblia com aquele que porventura esteja ao seu lado, mas não tenha uma porção das Escrituras em suas mãos. Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 9, nós temos estudado a oração do Senhor, temos aprendido a respeito da última petição, a quinta e última petição da oração do Senhor, e nós vamos ler mais uma vez. Eu peço aos irmãos todos a uma só voz, do versículo 9 ao versículo 13, a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Leiamos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que temos aprendido estudando juntos a oração do Senhor é que muito mais do que uma reza que deva ser repetida várias vezes a fim de que o Senhor possa nos atender ao clamor, a oração que Jesus nos ensinou é um modelo máximo e magno de oração. Suas petições, seus ensinamentos, o que o Senhor Jesus Cristo nos mostra, nos apresenta, nos descreve, nos orienta, na realidade deve ser a forma como moldamos as nossas próprias orações quando nos dirigimos ao Senhor. A atenção do Senhor Jesus Cristo é tão grande que quando os seus discípulos rogaram que o Senhor lhes ensinasse a orar, Ele então ensinou. E nós não podemos desmerecer esta
maravilhosa lição dada pelo Senhor Jesus Cristo para nós. A oração do Senhor, ela possui petições claras, delimitadas, bem apresentadas por Cristo. Nós aprendemos as 5 primeiras, eu tinha falado a 5ª e última, na realidade nós estamos na 6ª e última petição, porque são 6 ao invés de 5 petições. E especificamente no versículo 13, nós aprendemos que não devemos apenas orar ao Senhor que nos livre da tentação, mas notem o contexto de aliança e de pacto que o Senhor fez conosco. O Senhor não nos chamou à fé para que vivêssemos desunidos, separados, distantes uns dos outros. O Senhor nos chamou para que vivêssemos reunidos em comunhão, em sociedade santa, em uma verdadeira Assembleia de Deus. De forma que Ele nos ensinou a orar, reconhecendo que Ele é o nosso Pai que está nos céus. Ele nos ensinou a orar que o nosso pão de cada dia fosse dado pelo Senhor. Ele nos ensinou a orar que não somente nos livrasse da tentação, mas que também livrasse ao nosso irmão, aquele que está ao nosso lado. O que aprendemos com esta oração inicialmente, e me permitam lembrar a vocês, irmãos queridos, e aqueles que estão ouvindo pela primeira vez este assunto, o Senhor nos ensinou a orar, ou a pedir, no versículo 13, na última petição da oração do Senhor, que diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele nos ensinou a pedir que Deus, o Senhor, nos guarde de sermos tentados a pecar. Mas Ele também nos ensinou a pedir que Ele, o Senhor, nos preserve e livre quando formos tentados. Porque existe a tentação que prova, que testa a nossa fidelidade, e aquela que provém do maligno e que tenta apenas nos derrubar, nos fazer cair e nos afastar do caminho da aliança. E é por isso que nesta noite nós precisamos continuar refletindo sobre esse assunto, porque nós devemos levar muito a sério a tentação. Nós devemos encarar com toda a seriedade a nossa vida com Cristo, o nosso compromisso com Ele, o fato de fazermos parte desta família, de estarmos reunidos como povo pactual de Deus, comprados pelo sangue de Cristo, e de termos parte em sua mesa, de comermos do pão e bebermos do cálice. Por que nós devemos levar tão a sério a tentação? É a continuação, portanto, desta mensagem, deste estudo que se baseia no versículo 13 e que nos traz, na realidade, a atenção, ou nos chama, na realidade, a atenção quanto à seriedade da provação. E algumas razões aqui serão apresentadas. E a minha oração é que os irmãos atentem, observem, reflitam. Porque, por vezes, nós confiamos em outras bases, em outros fundamentos, em outros métodos para vencermos nas nossas tentações, e eis a razão por que caímos. Nós devemos levar a sério a tentação? Sim, nós devemos fazer isso. E por quê? Primeiramente porque nós não temos o poder ou força naturais, nós não temos poder ou força em nós mesmos para suportar a hora da provação. Escrevendo à igreja em Filadélfia, o Senhor disse que aqueles irmãos fiéis, a cidade que tinha um nome todo sugestivo, amor fraternal, Filadelfia, o Senhor, escrevendo para os nossos irmãos que congregaram ali naquela cidade, os alertou, dizendo: preparem-se, cuidem-se, porque a hora da provação ela está chegando. Nós não temos poder ou força em nós mesmos para suportar a hora da provação, e eis a razão por que devemos encarar com muita seriedade este tema, este assunto. Percebam o contexto que a Bíblia nos apresenta sobre o assunto. Vamos para Mateus capítulo 26.
Mateus capítulo 26, uma passagem recorrente. Nós sempre mencionamos esta passagem porque nela encontramos as palavras da instituição da ceia do Senhor. E se nós observarmos o contexto do capítulo 26, dos versículos 1 a 5, nós encontramos a informação dada pelo evangelista do plano para tirar a vida do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus mesmo falou, depois de ter ensinado os seus discípulos sobre as últimas coisas, sobre o que aconteceria no fim. Versículos 1 e 2, tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que, daqui a 2 dias, celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. O contexto do capítulo 26 prossegue e registra que em preparação para aquele momento de sofrimento, de dor e de morte, Jesus então, ele é ungido em Betânia por uma mulher que com um vaso de alabastro cheio de bálsamo preciosíssimo, derrama sobre a sua cabeça, estando ele à mesa. A partir do versículo 5 nós encontramos este registro. Curiosamente, muitas vezes nós nos perguntamos como pôde aquela senhora ungir o nosso maravilhoso Salvador e os seus discípulos com ele não perceberem isto. É porque, curiosamente, aquelas mesas não eram semelhantes às nossas, e em formas de U, escondia aquele que porventura estivesse atrás, uma vez que eles não se assentavam, mas conversavam e comiam deitados, muitas vezes com a mão sustentando suas cabeças. Jesus então anuncia sua morte, é perfumado e ungido, preparado para aquele momento. É anunciado nos versículos de 14 a 16 que um de seus discípulos, preparando-se, iria traí-lo. Judas, ele naquele instante estava mancomunado com aqueles que queriam a morte do Senhor. Na sequência do capítulo 26, nós percebemos a Páscoa sendo preparada. Jesus, que não foi pego de surpresa, dizendo que um dos seus discípulos iria traí-lo. E a ceia do Senhor sendo celebrada. Por que eu estou dizendo tudo isso para os irmãos e lembrando para mim, especificamente nesta noite? É que justamente num contexto de tanta graça revelada, que um homem, ele acreditou que tinha poder ou força nele mesmo para suportar a agonia e a aflição que se aproximava. Um homem se levantou e, representando todos os discípulos, afirmou que até mesmo ele, por força do seu braço, não permitiria que Cristo sofresse tudo aquilo que havia anunciado. Após o Senhor Jesus Cristo, nos versículos de 26 a 30, ter celebrado a nova Páscoa, a ceia do Senhor, nós encontramos então Pedro sendo exortado quanto ao cuidado que ele mesmo tinha de levar a sério a tentação. Observem comigo a partir do versículo 31. O versículo 33 é o versículo chave para nós. Então Jesus lhes disse, versículo 31, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Há uma citação do profeta Zacarias. Jesus está dizendo aos seus discípulos que a profecia haveria de se cumprir. Ele prossegue e diz no versículo 32, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Mas aí, ao ouvir a palavra profética de Jesus, um homem, um discípulo, um líder, um homem de muita garra, chamado Pedro, revelou aquilo que de fato reside em mim e em vocês. Que boa parte
da fraqueza de cada um de nós, é porque nós confiamos infundadamente em nossa própria força. A confiança de Pedro em si mesmo era certamente a sua fraqueza, e notem o que ele disse então a Jesus no versículo 33. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Porque devemos levar a sério a tentação, meus queridos irmãos e irmãs, porque muitas vezes, assim como Pedro, acreditamos em nossa própria força, e confiar na própria força é uma falha tão comum que nós possuímos, e que se fôssemos sábios iríamos examinar isto um pouco mais perto e perceberíamos, de fato, que nós não estamos muitas vezes confiando em Cristo. A resposta de Jesus é aquela que todos vocês conhecem. No versículo 34, ele responde a Pedro e diz, versículo 34, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro continua ainda confiando infundadamente em sua própria força. E ele replica, ou ele treplica ao Senhor, no versículo 35, e diz, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E percebam que o que eu estou falando não era algo apenas do coração de Pedro, mas do coração dos demais, algo que reside no meu coração e no seu coração. O final do versículo 35 diz que todos os discípulos disseram o mesmo. Agora percebam, meus queridos irmãos, o contexto do capítulo de número 26 deste evangelho. Jesus olhou para o que os seus discípulos estavam dizendo, seguindo a Pedro, em uma confiança infundada na força humana. Ele sabia que a hora da provação se aproximava, que o tentador tentaria de todas as formas desviar os seus discípulos. O que ele fez? Ele não os abandonou. O que ele fez? Ele não os negligenciou. O que ele fez? Ele chamou os seus discípulos para o Getsemane. E ele disse, fiquem comigo, eu vou orar. Chamando os discípulos mais próximos, venham comigo. Precisamos orar. E é justamente neste contexto que aqueles que diziam, não deixaremos o Senhor, são encontrados dormindo, quando Cristo então para um pouco o seu momento de oração e quando olha para eles, fica espantado com tamanha coragem e disposição. E ele disse, vigiem, orem, para que vocês não caiam, não entrem em tentação, lembrando as palavras daquela maravilhosa oração. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos e irmãs, no que estamos confiando é uma pergunta que precisamos fazer nesta noite. Nós estamos todos aqui, e a maioria de nós, daqui a pouco, participará da ceia do Senhor. A maioria de nós demonstrará novamente, confessará novamente sua fé no Senhor. Mas nós precisamos nos perguntar nesta noite com sinceridade, quando nos reunimos, quando pensamos sobre este tema, quando aprendemos com a oração do Senhor, no que estamos confiando? E pelo menos nós podemos refletir aqui de uma maneira geral e de uma maneira mais específica no seguinte: quando assim como Pedro e os discípulos do Senhor, depositamos a nossa fé em nós mesmos, confiamos em nossa força, na nossa capacidade de resolver a situação, estamos confiando em nossos próprios corações.
Agora vamos para o livro de Provérbios e vamos ver o que é que a palavra de Deus diz sobre isso. Inicialmente em Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10. Eu peço aos irmãos que abram comigo. Versículo de número 20. Notem que a Escritura já nos ensina que confiar na própria força é uma falha tão comum dos homens. E seremos sábios se examinarmos o que a Escritura diz sobre confiarmos em nosso próprio coração, achando que assim venceremos a tentação. Provérbios 10, versículo 20 diz o quê? Vamos ler? Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Muitos incrédulos se vangloriam de ter um bom coração. Eles afirmam que contra a tentação nada é melhor do que confiar em seu próprio coração, mas a Escritura diz que o coração do homem é frágil. Como poderá o coração do homem resistir a uma forte tentação? A própria Escritura diz que o coração dos perversos vale muito pouco. E você que é cristão, que confia em si mesmo, na sua própria força, não está em melhor situação. Eu não estou em uma melhor situação do que aquele que não professa o nome de Cristo. Porque aí mesmo em Provérbios a Bíblia também me diz o seguinte, capítulo 28, caminhemos um pouquinho. Capítulo 28, versículo 26. Capítulo 28, versículo 26. Vamos ler? O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Não há dúvida, irmãos, que Pedro era um verdadeiro cristão. Se não fosse assim, ele não teria confessado o nome de Cristo por mais de uma vez antes de ter dito com tanta convicção de que ninguém iria tocar no Senhor. Na realidade, quando nós continuamos a leitura do capítulo 26 do Evangelho de Mateus, nós vamos perceber que ele tentou resolver as coisas de seu jeito. Ele até desembaiou a espada, ele até atacou um soldado do Sinédrio ou do templo. Mas ele não estava entendendo que ninguém iria prender Jesus à força. Tudo era necessário até que ele fosse à cruz. Mas vejam bem, Pedro agiu insensatamente quando ele confiou em seu próprio coração. Por quê? Porque a minha situação como cristão, a vossa situação como cristãos, não é diferente daqueles que não levam Deus a sério. O que confia no seu próprio coração é louco. E a minha pergunta, que se soma a estes questionamentos que estamos levantando nesta noite e que estão sendo respondidos pela própria palavra de Deus é: devemos confiar naquilo que é enganoso? Jeremias 17 nos diz que não. Jeremias 17 nos diz que o enganoso é o nosso coração. Jeremias 17 nos diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Devemos confiar em nosso próprio coração? Claro que não, porque a Escritura completa e diz: quem poderá conhecê-lo? Mas devemos confiar no Senhor, porque Jeremias 17 prossegue e diz: eu, o Senhor, sondo os corações. Meus queridos irmãos, voltemos para Mateus capítulo 6 e continuemos a refletir um pouco mais. Eu não posso confiar naquilo que é enganoso e por isso devo levar sério a tentação, porque não suportarei a hora da provação, a hora que for tentado,
senão entregar-me a Cristo. A sequência dramática no Evangelho de Mateus é que quando o Senhor foi preso, ele pôde contemplar os seus próprios discípulos dispersos, assim como a profecia de Zacarias. Quando ele foi injustamente julgado, ele pôde ver de longe Pedro negando por 3 vezes antes que o galo cantasse. Não podemos, irmãos, confiar em nosso próprio coração, é fato. E cuidar daquilo que é tão precioso e que pertence ao Senhor, que é a nossa alma, nos livrará desta autoconfiança que o mundo tenta imprimir em nós. Autossuficiência, autoindependência. Porque o Senhor nos alerta que podemos ter motivações, que acreditamos ser as melhores para vencer as provas da nossa vida. Motivações que vão nos proteger deste momento de dura tentação da parte do inimigo, e que não será capaz de nos tornar fortes para vencer o mal. Jesus nos ensinou a orar e a oração nos ensina a dependência. Jesus nos ensinou a orar para que nós entregássemos as nossas vidas em suas mãos. Jesus nos ensinou a orar porque quando nós temos medo da vergonha da queda, quando nós temos medo da reprovação, estas coisas não são suficientes para nos livrar no dia e na hora da provação. Muitos cristãos, porque vivem preocupados com o que os outros vão dizer, porque vivem preocupados com a aparência, acreditam que irão vencer. Não é esta a solução apresentada pelo Senhor. Muitos acreditam que o viver afastado do mundo, o viver buscando apenas a presença do Senhor, a reunião dos santos, será suficiente para vencer a tentação. Mas nenhuma destas coisas nos livrará, meus amados irmãos, daquilo que entorpece as nossas almas e que muitas vezes nos afasta de Cristo, que nos leva novamente para a confiança em nós mesmos. O que o Senhor nos mostra em sua santa palavra, e com isso eu quero seguir para uma aplicação final nesta noite, é que nós devemos aprender com Ele e entender que somente nele nós venceremos o mundo. Somente confiando nele nós não iremos amar as honrarias do mundo, que somente confiados nele nós venceremos as lutas que travamos diariamente para fazer a vontade de Deus. 2 passagens sugeridas eu gostaria de apresentar, finalizando a mensagem e a reflexão desta noite. Elas estão na carta aos Hebreus, e eu peço a vocês que, mais uma vez, examinem comigo o que diz a palavra do Senhor sobre este assunto. As 2 passagens, elas vão nos apontar para a direção certa. As 2 passagens bíblicas, elas irão nos mostrar que a tentação deve ser levada a sério e que a importância de entendermos aquele que foi poderoso para vencer a tentação é a solução que nós tanto precisamos. É aquele onde nós devemos confiar ou em quem devemos confiar. É o porto seguro que nós devemos buscar para as nossas almas. Hebreus 2, primeiro versículo sugerido, passagem sugerida, Hebreus 2, versículo 18. Notem que interessante. Contexto da carta aos Hebreus, conhecido de muitos, é justamente, ou trata justamente do mesmo tema que nós estamos abordando. Aqueles hebreus estavam sendo provados e tentados a abandonar a suficiência para a sua fé que encontraram em Cristo.
estavam sendo tentados a olhar novamente para o mundo, para aquilo que ficou para trás, para vencerem a tentação, a perseguição tão dura e ferrenha contra eles naqueles dias. O autor dos Hebreus, então, ele escreve e ele aponta novamente a direção. Vejam só, já de início no capítulo 2, versículo 18, ele está falando sobre a glória de Cristo, aquele que está acima dos anjos, superior aos anjos, aquele que no meio da congregação declara os louvores de Deus e recebe adoração, aquele que nos tornou participantes de sua carne e sangue, aquele que nos libertou, nós que estávamos sujeitos à escravidão por toda a vida, aquele que veio para ser o nosso socorro. E de maneira maravilhosa ele fez tudo isso porque se tornou o nosso mediador. Versículo 17 diz: por isso mesmo, olhem só para o versículo 17, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Versículo 18, vamos ler. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Nele, em Cristo, está o nosso socorro. Nele, em Cristo, está a nossa força para vencer o dia mau, a hora da provação. Nele, em Cristo, o nosso grandioso general, encontramos a roupa certa, a armadura de Deus, a qual devemos tomar para resistir todas as ciladas do maligno. Pois naquilo que ele mesmo sofreu por mim e por vocês, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Somente ele venceu e nos torna vencedores. Somente ele suportou tudo e jamais negou o seu Pai celestial. Enquanto Pedro negou, praguejando por 3 vezes, sob juramento, o seu maravilhoso Senhor, apenas com o seu olhar, Pedro pôde lembrar que ele iria até o fim. Sim, Cristo iria até o fim, porque iria fazer propiciação pelos seus pecados, pelos pecados de todo o seu povo. Enquanto Pedro e os seus discípulos dispersos fugiam, ele suportou todas as dores e sofrimentos a fim de que se tornasse o nosso verdadeiro alimento espiritual, sendo o pão da vida que desceu dos céus, sendo aquele que veio derramar o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. Sim, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Capítulo 4, versículo 15 é outra passagem sugerida. O capítulo 4 fala de maneira extraordinária sobre a forma como Cristo, à semelhança do Pai, sendo o nosso Redentor, estabeleceu um dia para que nós celebrássemos e rememorássemos este triunfo sobre a hora da provação. O capítulo 4 de Hebreus vai registrar que assim como o Senhor descansou de suas obras no 7º dia, quando criou todas as coisas, o seu Filho, ele também, à semelhança, entrou no descanso, como nosso Redentor, quando cumpriu perfeitamente a sua obra redentora, a sua obra de salvação. Guardar o dia do Senhor para nós, meus irmãos, não é apenas aquilo que foi estabelecido
por um imperador romano que se tornou cristão. Guardar o dia do Senhor para nós é entendermos que assim como no 7º dia o povo celebrava a criação, hoje no primeiro dia nós celebramos a ressurreição e a nova vida que temos com Cristo. E a conclusão do capítulo 4 ela é gloriosa, falando a respeito do nosso Senhor. No versículo 14 nos diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Vamos ler juntos o versículo 14? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A garantia, a certeza, a convicção de fé que temos em Cristo, a segurança que sentimos e experimentamos nele, nos garante, de fato, que nada jamais poderá nos separar do amor de Deus, porque estamos com Cristo. Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, penetrou os céus, o maior de todos os mediadores, perfeito, puro, santo. E a Escritura nos diz que ainda hoje Ele faz contínua intercessão por nós. Sabe por que a salvação ela não pode ser perdida? Porque Cristo continuamente intercede por nós. O que Ele faz nos céus é interceder em favor da nossa salvação. Eis a razão por que nós temos a certeza da vida eterna. Vez por outra, nos volta o mesmo tema, o mesmo assunto, e o pensamento ainda medieval que paira sobre muitos corações inadvertidos. Pode um crente tirar sua própria vida e suicidar-se? Se ele não está livre da hora da provação, assim como nenhum outro homem, ele pode sim. Em um momento de desespero, sentindo a agonia de seus próprios pecados e das pressões do mundo, da carne e do diabo, tirar a sua própria vida. Mas lhes pergunto, onde diz na Bíblia que ele vai para o inferno? Não existe. O fato é que nada, meus irmãos, nada que façamos pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, porque se dependêssemos de nós mesmos, oh irmãos, tão confiados em nossas próprias forças e capacidade, estaríamos perdidos, mortos. Mas o nosso mediador continua a interceder por nós em meio às nossas fraquezas. Não é pelo que fazemos e não é um atestado aqui para que vivamos em pecado, não. De forma que um homem em agonia só pode tirar a sua vida uma vez. Não é um atestado para que eu diga, não, se eu sou salvo em Cristo, vivo minha vida, pulo o carnaval, cometo todos os pecados e vou ser salvo, não. Porque quem está em Cristo vive para Cristo, mas não está livre da tentação. Não está livre de por vezes confiar em si mesmo, mas o que garante a sua segurança e vitória, o que o traz novamente à presença do Senhor, o que faz com que Ele mesmo, que vai morrer pecador, porém redimido, encontre a Cristo com seus braços abertos, dizendo, vinde meu filho bendito, entre no meu reino. É o fato de que nós não temos sumo sacerdote maior e melhor do que este. Seu nome é Jesus. Versículo 15 diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele é a pessoa certa que todo homem precisa
porque é o Filho de Deus, para que seja salvo e vença todas as suas provas e tentações. A exortação final, portanto, está aqui no versículo 16, quando nos diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Não há mensagem, irmãos, mais confortadora e animadora para nós do que a mensagem da Bíblia que diz: somos pecadores, pecadores terríveis, miseráveis, mas em Cristo encontramos misericórdia e graça, e isto nos torna cidadãos do reino dos céus. Somos pecadores, e se fosse por nós mesmos e se dependêssemos de nós, o nosso coração cheio de violência não teria autorização para se aproximar daquele que em sua mesa nos anuncia graça, misericórdia e paz. Mas em Cristo eu tenho a garantia, a certeza que pertenço a Ele, que sou dele. A Santa Ceia do Senhor, irmãos, é um dos meios de graça separados pelo Senhor. O benefício que nos faz lembrar da gratuidade da nossa salvação, da misericórdia de Deus em nos ter dado um Salvador, um Redentor, alguém que morreu em nosso lugar. A ceia do Senhor é a única mesa que nenhum de nós deveria ficar de fora. É um chamado para todo crente nesta noite renovar a sua aliança com Deus. É um chamado para os nossos filhos que agora, já atendendo e atingindo a idade em que podem responder por si mesmos, assumirem um compromisso com o Senhor e professarem a sua fé. É um chamado para todo aquele que tem ouvido a palavra de Cristo, para que entre pela porta e seja batizado, adentre a igreja do Senhor por completo, não como um mero participante. E então se assente na mesa, coma e beba com Cristo. Muitos de nós demoraram tanto tempo, e certamente depois de terem se decidido, pensaram: mas como eu fiquei tanto tempo afastado da mesa do Senhor. Que seja este um incentivo para que nenhum de nós assuma tal postura, mas como diz o Senhor em sua palavra, nesta mesma carta aos Hebreus: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. É um momento para chamar aqueles que apenas participam da ceia, porque são cristãos sinceros, receberam o batismo, fazem parte de uma igreja de Cristo, mas por qualquer razão afastados, não se associam, não se filiam e não experimentam de uma comunhão mais completa. Não continuem apenas experimentando parte dos benefícios, mas se una à comunidade dos santos de uma maneira participativa, de uma maneira fraterna, de uma maneira graciosa, porque a ceia do Senhor celebra a nossa salvação. Em meio à morte de Cristo, a nossa vida, em meio ao sofrimento e o sangue derramado, o nosso alimento. E mais do que tudo isso, o anúncio de que o nosso Cristo, Ele não morreu em vão, e que o nosso Cristo não permaneceu na morte, mas que Ele vive, e por isso Ele disse claramente que nós não beberíamos novamente com Ele até o dia em que haveríamos de beber novo, convosco, nas palavras do próprio Cristo, no reino de meu Pai. Se esse é o nosso desejo,
Se essa é a nossa oração, participemos deste momento com fé, orando assim como Ele nos ensinou. Não nos deixes cair em tentação, ó Pai, mas livra-nos do mal. Lembrando-nos que esta oração só é possível de ser feita com fé, se estivermos ligados ao nosso maravilhoso Salvador. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, este é um momento em que os teus filhos, de maneira refletida, compreendendo o significado da tua morte, o significado da seriedade da vida cristã, das lutas, das tentações, da provação, dos tempos maus em que vivemos, este é um momento em que compreendemos a importância de estarmos reunidos aqui e sermos alimentados pelo corpo e pelo sangue de Jesus Cristo. Fazemos isto pela fé, porque cremos, Senhor, que estes elementos, eles não se transformam, continuam os mesmos, mas quando nos apropriamos deles pela fé, somos alimentados espiritualmente, porque temos consciência de tudo o que Jesus Cristo fez por nós, de como a bênção do Senhor chegou até as nossas casas, de como ainda hoje, pelo poder do Evangelho, Ele tem transformado corações. Ó Senhor nosso Deus, ajuda-nos a vencermos as nossas tentações, olhando para o Senhor e confiando nele. Não permitas que nos desviemos, confiando que o medo de perder ou de ser reprovado, o temor da consciência perturbada, o medo do inferno, e que estas coisas nos livrarão da queda. Não, Senhor, não permitas que confiemos em nossa própria capacidade de vencer a provação, mas que o nosso coração ligado a Cristo possa fazer esta oração que Ele nos ensinou. Não nos deixes, ó Senhor, cairmos em tentação, livra-nos do mal, guarda-nos, porque confiamos somente em Ti. Oramos assim e agradecemos pelo privilégio de refletir nesta noite, mais uma vez, sobre a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém.